Ciência e Fé volta com você, eu sou o pastor Silvério Pérez, estamos aqui entrevistando o Dr. Francis Bittencourt, que é também pastor e trabalha nessa esfera, trabalha também na área de psicologia. Você é militar, né? Militar. Militar. E você trabalha na área da psicanálise dentro lá do teu trabalho também? Como militar? Não. Lá minha área é outra, fora dessa mesmo, cogitação. cara? Exatamente. Fora desse Qual contexto. que é a sua né? área lá? Minha área agora é burocracia, né? É só parte de burocrática. A parte de psique mesmo é algo que eu estudei por fora, para trabalhar fora mesmo, me envolvi. É um negócio mais vocacionado, né? Interessante. E você consegue durante o dia fazer tudo isso, ser militar, ser terapeuta, ser pastor? Como é que você faz? Você levanta cedo. A gente multiplica um pouquinho o dia, né? Se multiplica um pouquinho também e vamos conseguindo, levando aí. Mas assim, quais as graduações que podem fazer o curso de psicoteologia? Então, nessa modalidade de especialização, a psicoteologia ela pode ser feita por qualquer graduação. Ela vai ter o foco voltado para a Bíblia, para as relações psíquicas, e é necessário que a pessoa tenha um certo entendimento a respeito das questões da psique. Mas isso aí não está dentro do campo da formação dela. Então ela pode ter uma formação superior. Na própria especialização, né? Exatamente. O pré-requisito é ela ter realmente uma graduação e o interesse em aprender um pouco mais nessa área, que o curso ele já fornece o conhecimento que ela precisa. E logicamente essa pessoa, ela está naturalmente, ela crê em Deus e quer fazer uma síntese no pensamento dela, né? Dessa crença e com tudo que a ciência traz do melhor, né? Mas você estava falando sobre pulsão, né? Pulsão, tem pulsão sexual, pulsão do poder, pulsão de morte, né? Que o Freud, ele traz muito bem elaborado na sua teoria. Essas coisas, você disse, é interessante porque você vai trazer na aula ali de psicoteologia, você vai trazer a Bíblia para essas coisas, né? Você Exatamente. citou Gênesis aí. Exatamente. Né? Você citou ali no Gênesis ali a pulsão de poder e a pulsão sexual como aliançadas ali. Então, dá um campo de visão muito legal para o estudioso da Bíblia. Né? Sim. E pastor Silvério, quem frequenta e tem um entendimento, tem também a tranquilidade de ver que, em momento algum, nós corremos o risco de transgredir nem o campo teológico e nem o campo psíquico. A gente não vai correr em momento algum em transgressões daquilo que norteia o campo teológico, não vai ser criada nenhuma heresia em cima dos textos bíblicos, como o perigo de textos isolados, interpretados isoladamente, gerarem teorias. Nós estamos totalmente isentos desse risco, uma vez que o que colocamos ali é justamente coisas que vão de encontro à psique humana, sem mexer nos princípios da doutrina bíblica. E, ao mesmo tempo, sem ferir também aquilo que as ciências... Sem ferir a psicologia, né? Isso, sem também ferir as teorias psicanalíticas, sem ferir também as teorias psicológicas. Há uma harmonia entre os dois campos, de forma que eles conseguem conviver harmonicamente, e não conflituosamente. Das ciências que hoje nós participamos aqui, o próprio nome do programa chama Ciência e Fé, a ciência que mais está próxima ao cristianismo hoje é a ciência, né, da psique, do estudo da psicologia. E isso aí é bem fácil até de ser explicado, porque uma das primeiras matérias que a pessoa vai ver no estudo da psicoteologia é a tricotomia. Então ele vai estudar a estrutura humana baseado na tricotomia. O que é tricotomia? É a divisão do ser humano em 3 partes. Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material que dá ao homem uma ligação com o mundo natural, com o mundo físico. A alma é a parte não material
que dá ao homem a condição de se relacionar no campo horizontal. O que é o campo horizontal? Relacionamento social, de homens, com família, com amigos, relacionamento conjugal. Tudo que está na esfera humana se relaciona através da alma. E por isso a alma ela está dotada de emoções, sentimentos. E tem o espírito, que é o responsável pelo relacionamento vertical. É o homem e o mundo espiritual. É através do espírito que ele se relaciona com o mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos Deus, temos anjos, temos demônios, né, que envolvem esse mundo espiritual, que faz parte da crença bíblica, da crença cristã. Então é pré-requisito que a pessoa tenha a crença cristã como sendo algo que ele realmente pratica. E se ele acredita na existência do mundo espiritual como a fé cristã demonstra, ele não vai ter problema nenhum em conseguir entender e separar, que o grande problema hoje, o curso ele não tenta resolver o problema de quem não tem fé e passar a ter fé, e nem tenta converter alguém ao cristianismo, não. Ele está voltado para quem já tem a fé cristã na sua base de ação, já trabalha dentro da fé cristã e tem uma dificuldade de entender o outro lado, que é o lado da alma, o lado psicológico. Existem feridas na alma que elas são vindas do mundo natural. O que é isso? Um relacionamento difícil, um nascimento difícil, uma criação conturbada, onde você tem as funções primitivas, né? Que é a função paterna, a função materna, o desejo da criança para com o pai, para com a mãe, o complexo narcisista, complexo de Édipo. São todas teorias psicanalíticas que explicam a formação da personalidade e alguns desajustes durante essa formação causam feridas na alma que vão se tornar lá na frente até mesmo a raiz de psicopatologias, como transtorno de ansiedade, e dentro de transtorno de ansiedade você tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. TOC, né? É o TAG. O pânico, né? O pânico, sim. Fobias, né, que são as mais diversas, TDAH, zoofobia, claustrofobia. vai, né? Exatamente. São transtornos ansiosos. O cérebro, ele tá sendo muito estudado, né, doutor França? O cérebro, ele é uma coisa assim... Eu já entrevistei vários psicólogos aqui, vários teólogos e tal, mas a gente vê, por exemplo, eu fiz essa pergunta para outro teólogo e psicólogo também, acho que foi para o doutor Eugênio, mas você não acha, por exemplo, que as pessoas muito inteligentes, elas têm transtornos, não? Olha, é uma coisa interessante, né? O que eu às vezes vejo é o seguinte, quando a gente tem os dois campos sendo trabalhados, né? O campo emocional, o campo racional, e a gente tem um desenvolvimento maior. Um desenvolvimento maior. E às vezes um problema emocional pode ser compensado por um desenvolvimento maior do campo racional, a pessoa se dedica mais da racionalidade. Essas pessoas que têm... não estou falando dos transtornos mais sérios, né? Como a esquizofrenia, que é muito sofrido, né? Sim. Para quem tem esquizofrenia. Mas você pega a maioria dessa galera, você pega um Einstein da vida aí, ele era hiperativo, ele tinha algum tipo de bipolaridade, alguma coisa. Parece que o cara que descobre coisas extras, ele tem que ter alguma coisa desligada no cérebro, ele que leva... Essa teoria é minha, eu já perguntei para alguns, nós vamos fazer uma teoria sobre isso aí. Pesquisar sobre o assunto, é verdade. Mas tem uma questão, pastor Severo, que foi bem interessante tocar nesse assunto, porque imagina só, um caso de esquizofrenia, igual foi citado, dentro de uma igreja, até pouco tempo atrás, e talvez até mesmo nos dias de hoje, vai receber um enfoque espiritual e vai rotular uma pessoa como se ela tivesse problemas de demonizações. Imagina, porque a esquizofrenia ela é caracterizada pela presença de alucinações. E essas alucinações podem ser visuais, auditivas ou táteis.
Então imagina uma Se pessoa... for auditivo, então o cara vai falar assim, o capeta tá Tá falando. falando, exatamente. É uma alucinação visual. O camarada tá vendo coisa que ninguém tá vendo. E aí, como ninguém tá vendo, vão começar a colocar para ele que o diabo tá aparecendo para ele. Aí ele vai lá naquela pessoa que Jesus expulsou o demônio dela, e ele linka aquele caso com aquele caso e fala, isso é demônio. Exatamente. Né? E a pessoa cria uma expectativa que, se é demônio, como é que eu trato um problema espiritual? Que existe demonizações. E como é que eu trato isso? Eu faço um trabalho de libertação, uma cura na área de libertação, e vou ser liberto. Aí, mas essas pessoas, um esquizofrênico, por exemplo, ele vai frequentar um culto de libertação, vai fazer campanhas de libertação a vida inteira e vai estar sempre sendo perseguida por aquele pseudodemônio. E ela entra agora em parafuso porque começam a arrumar explicações para aquilo que está acontecendo e vão querer dizer para ele o seguinte, você não está tendo fé, você está dando brecha. Alguma coisa está errada na sua vida, que o diabo está voltando. Cara, além de esquizofrênico, ele fica culpado. Culpado, exatamente. E tende a desistir. É importante o esquizofrênico fazer o culto de libertação, no nosso caso aqui é sexta-feira. Mas é importante também ele ter as três coisas, né? Ele está num culto de libertação, para ativar a fé dele, mas ele também tem o seu terapeuta e ele também tem o seu psiquiatra, porque ele precisa ser medicado. Precisa ser medicado. Agora, quem vai dizer isso para ele? O psicoteólogo vai falar assim para ele, você precisa das Exatamente. O psicoteólogo, ele vem com a finalidade de ser a pessoa que vai dizer isso para ele. Porque eu já acompanhei casos, eu já aconselhei casos no Rio, em outras cidades que eu morei, de esquizofrênicos. Eu acompanhei um menino que ele quando estava conversando comigo, eu falava com ele, o que você está vendo agora? A gente estava conversando na beira da praia. Ele estava vendo navios ali que eu não estava vendo. Aí eu falava para ele, mas o que você faz com esse navio? E ele falou assim, não, eu sei que eu já sei que é uma visão minha, mas ele estava medicado. Aí é interessante, porque ele fala, pastor, se eu não tomo o remédio, eu não consigo ter essa conversa que eu estou tendo com o senhor. Aquela fantasia vai ser muito forte ao ponto de não me deixar ter essa conversa. Quer dizer, ele estava tendo um aconselhamento comigo, mas estava medicado. E ele tinha o terapeuta dele também. Então, é uma pessoa, imagino eu, que está firme na igreja. Então, a igreja ajudou muito, né? O Espírito Santo, aí a pessoa vai entendendo o Espírito de Deus. Se Deus não curar, Deus vai usar a medicação, certo, doutor Francisco? Com certeza, com certeza. E nós não descartamos a possibilidade do milagre. O que é um milagre? É uma cura sobrenatural. Né? Então, isso aí existe. Como acontece a cura da AIDS, a cura de um câncer de forma miraculosa, existe também a cura do câncer através do tratamento quimioterapêutico. Né? E aí também a parte da psique, ela precisa ter o seu tratamento médico adequado, mas não isentamos também a possibilidade não descartamos a possibilidade de um milagre. Pode ocorrer também um milagre. Doutor Francis, termina para nós, a gente termina com oração ou com uma exortação de amor, né? Termina para nós aqui o Ciência e Fé, porque eu sei que várias mães estão vendo aqui. Nós temos um pastor aqui que tem um caso, que já tem um filho esquizofrênico, a pessoa já tem mais de 60 anos. Essa pessoa que tem esse filho esquizofrênico, esse filho com problemas de bipolaridade ou outros recalques emocionais que são tratados em psicanálise, dá uma palavra de ânimo, o que fazer? Vou buscar só o pastor, vou buscar só o médico, dá o rumo para essa pessoa que está nos ouvindo aqui, já terminando Ciência e Fé. O mais importante que eu vejo em tudo isso, pastor Silvério, é o amor. O amor é fundamental. Então, o principal elemento que precisa ser dispensado para quem sofre desse tipo de transtorno, e quaisquer transtornos psíquicos, sejam eles de ordem natural, né, pelas vivências que tiveram, ou por um problema desestruturante que houve na infância e as estruturas foram comprometidas, como é o caso do esquizofrênico,
e também aquelas questões que são de ordem espiritual, que podem afetar a psique de uma pessoa, todas elas necessitam de serem enxergadas com os olhos de amor. Elas precisam receber esse amor de quem está à sua volta. E não só elas, mas as famílias também precisam, porque é muito desgastante para todos eles. Então, o amar é o melhor remédio, sempre. Se esse FEA termina hoje, semana que vem o Dr. Francis vai estar aqui conosco. Nós vamos continuar essa entrevista com ele. E você está convidado a estar na Igreja Batista Getsemane. O nosso culto que trata dessa área de crescimento emocional é na quinta-feira às 19h30. E que o outro lado também espiritual é às sexta-feira às 19h30. Então, quinta-feira um culto de cura interior, sexta-feira um culto de libertação. Você é nosso convidado. Tá? A Getsemane está com as portas abertas para você e te convida, sempre aqui, tendo um bom horário, tendo um lugar legal de paz e amor, como o Dr. Frank falou, para você ser amado e ser atendido. Paz, Deus te abençoe.